Seja bem-vindo em mais uma edição do Amparo Cast. Aqui, a pauta é amparo e não poderíamos deixar de passar pelo mês de outubro sem falar da prevenção ao câncer de mama. O Outubro Rosa. Hoje, você que vai ver o nosso podcast, eu acho que é o podcast mais bonito da história do Amparo Cast. Temos 3 ginecologistas que trabalham na rede pública, estão aí em contato com você, que vai aí aos postos de saúde, tem aquele tratamento todo especial. Hoje temos Valéria, Tânia e Patrícia. Você sabe que o nosso podcast, eu não apresento ninguém, elas se apresentam. Seja bem-vinda, Valéria. Como que você entrou na prefeitura? Como que a gente pode conversar sobre isso? Bom, primeiro é uma grande satisfação estar aqui. Queria agradecer o convite que foi feito a nós, ginecos do Ambulatório de Especialidades, e parabenizar todos que estão envolvidos, por um assunto tão importante que é esse, que na verdade é uma questão de saúde pública. Bom, meu nome é Valéria, eu trabalho no posto de saúde há 11 anos, com muita honra, gosto muito de trabalhar lá. Sou de São Paulo, mas estou em Amparo há 20 anos. Maravilha. Tânia? Eu sou Tânia Carvalho, sou ginecologista obstetra, também trabalho na Prefeitura de Amparo, no postão. Eu atuo há 5 anos na Prefeitura, eu sou concursada desde 2016, atuando lá no postão, e nós atendemos os casos de alto risco, tanto de ginecologia quanto de obstetrícia. E mais recentemente a doutora Patrícia veio se unir a nós. Seja bem-vinda, a mais nova, a guria aí das 3. Que responsabilidade, né? Nem ao lado fale. dessas 2 médicas maravilhosas, né? Então, eu sou Patrícia, eu não sou de Amparo, eu sou de Silvianópolis, que é Minas Gerais. Eu estou em Amparo há 4 anos, mas como ginecologista obstetra há 1 ano. Fui contratada no ambulatório de especialidade através de uma indicação da doutora Tânia, que já conhecia meu trabalho, me conhecia. Estou realizada trabalhando aqui. Tento me esforçar ao máximo, para ajudar a população de Amparo, para ajudar quem mais precisa da gente, Agradeço toda a atenção, o carinho que a gente vem recebendo da prefeitura e por esse convite que fizeram a nós. E esse convite, mais do que nunca, especial, pensando no que é esse mês, a prevenção do câncer de mama. Como começou a história? O que a gente pode falar um pouco do Outubro Rosa, Valéria? Então, o Outubro Rosa é um grande movimento a nível internacional de conscientização do câncer de mama. Então, não é nada em Amparo, para quem não sabe, porque às vezes é importante falar isso, porque tem gente que não sabe, que não é um movimento em Amparo, no estado ou nacional, é a nível mundial, a nível internacional. Todo mundo no mês de outubro se mobiliza para conscientizar as mulheres da necessidade de prevenção e rastreamento do câncer de mama. Sem dúvida. E a gente vê toda essa situação da prevenção, e a palavra prevenção, ela vem num caminho muito interessante, porque o prevenir é agir antes, cuidar. E esse cuidado é o que as profissionais de saúde têm, mas que a pessoa tem ter com ela mesma. Como que a pessoa pode buscar as ferramentas, de repente, da prevenção e o contato com vocês na prefeitura? Bom, assim, quando a gente fala em prevenção de câncer de mama, na verdade a gente não está falando de prevenir a doença, Porque às vezes, como ela é multifatorial, a gente não consegue interromper a existência dela. Mas é mais do que isso, É você prevenir morte pela doença. Então é fazer um diagnóstico precoce, o mais precoce possível. E graças a Deus, aqui, pelo menos aqui na cidade de Amparo, posso falar no lugar onde eu trabalho, a assistência de saúde é plausível, A mulher, ela não precisa se direcionar a um ginecologista para ter acesso aos seus exames preventivos, Nós temos várias unidades de saúde espalhadas em vários bairros, onde o acesso é fácil e conseguem fazer a solicitação dos exames pelas unidades e fazer os exames, inclusive,
E aí essas mulheres, tendo um rastreamento positivo, são encaminhadas para nós especialistas, né? E não só isso, nós temos também uma parceria de hospitais públicos e acadêmicos extremamente renomados para o tratamento dessas mulheres. Então, eu acho que é importante falar que elas não estão sozinhas, elas estão muito bem amparadas do ponto de vista de saúde pública. Perfeito, a gente fala amparar, tem tudo a ver com a nossa cidade, né? Esse amparo, esse cuidado. Como é que é o contato de vocês três? Vocês trabalham no mesmo lugar? Vocês trabalham, trocam informações de repente? Como que funciona? Como que é essa rotina? Quando eu entrei em Amparo, né? Eu não falei na primeira apresentação, mas eu sou amparense, né? Nascida e criada aqui, né, da Gema. E quando eu saí da minha formação em residência, eu já era próxima da Valéria, que a gente se conheceu no congresso. E aí eu falei pra ela, Valéria, eu quero muito passar no concurso em Amparo, porque eu quero atuar aí no SUS. E ela falou assim, nossa, vai ser uma vaga, tomara que você passe. A gente ficou nessa torcida. E aí eu passei no concurso e a gente veio trabalhar junto. E a gente trabalhou junto mesmo, no mesmo dia, por alguns anos, né? A gente trabalhava na mesma manhã, então a gente discutia casos, tinha um acesso muito bacana. E aí a correria, enfim, a rotina fez com que a gente tivesse... eu hoje trabalho em datas diferentes da Valéria, mas hoje a Patrícia já trabalha no mesmo dia da Valéria. E eu tenho um dia também que encontro a Patrícia. Então, nesses momentos em que a gente está atuando no ambulatório, a gente tem essa troca, né? É difícil a gente isso aqui é um milagre, as três estarem juntas, Eu né? sei disso. os agendamentos para data, vocês não imaginam como foi, viu, gente? Mas a gente tem esse contato, essa proximidade, né? E essa questão de poder discutir, de estar sempre conversando sobre os casos, né? Uma ajudando a outra, respaldando, né? Então isso é bem importante, porque nós somos colegas e amigas, né? Não é só uma coisa, trabalhamos juntas, né? É uma coisa, a gente tem uma proximidade bacana. E, sem sombra de dúvida, isso também é de suma importância para o profissional de medicina, troca de informação, né? A gente que trabalha com comunicação fala da troca de informação. A troca de informação para a população, levar a informação do Outubro Rosa. Qual que é a importância de ter um mês, praticamente o mês inteiro, falando sobre o tema para a população? O que vocês podem falar sobre isso? Olha, o que eu posso falar? Vou falar um pouco sobre então essa doença, né? O câncer de mama é a doença mais comum entre as mulheres no mundo, tá? Se a gente for ver dados atuais de 2020, né, mais de 2 milhões de casos novos no ano de 2020 a nível internacional. E se a gente for falar em níveis nacionais, né, os dados do INCA, estima-se que ainda esse ano vamos ter mais de 66 mil casos novos de câncer de mama, tá? E algo que me preocupa muito e nos preocupa muito em relação à pandemia, porque muitas mulheres deixaram de procurar seus exames preventivos, né? Adiaram por conta da pandemia, muitos serviços também fecharam por conta da pandemia. Então a grande preocupação é que a gente perca a oportunidade de fazer diagnósticos precoces por conta desse atraso de rastreamento, tá? Então fica aí um grande alerta, né, para que as mulheres procurem, as que não procuraram ano passado, que ainda não procuraram esse ano, que se mobilizem, né, e vá atrás de fazer seus exames preventivos. Perfeito. E não é necessário, né, Patrícia, que a pessoa busque uma especialista. No próprio posto de saúde, com o clínico geral, ela já pode ter um encaminhamento ou contato para que ela possa fazer os exames necessários, não é? Sim, com certeza. E até com a enfermeira ela consegue passar, ter uma consulta. A enfermeira faz todas as orientações, chama o médico para orientar também. Inclusive, já adentrando aqui, né, na citopatologia, que é o Papa Nicolau, que elas também podem procurar a rede básica, que já está colhendo, né? Por causa da pandemia, a gente ficou aí com um período sem esse exame. Então, não precisa esperar chegar até a gente para fazer a mamografia, né? No próprio posto de saúde é solicitado e quando tem alguma alteração, imediatamente elas já entram em contato com a gente. Perfeito. Eu acho que é importante também falar sobre essa questão do
porque a importância, né? Por que mencionar o câncer de mama agora? É porque o diagnóstico precoce, quanto antes o diagnóstico for feito, melhora demais o prognóstico, ou seja, o resultado desse câncer. Então, se a gente tem um diagnóstico de câncer de mama, quanto antes a gente fizer esse diagnóstico, melhor a paciente vai sair desse processo, mais chance de cura ela vai ter. Então, é importante a gente falar sim do câncer de mama, lembrar as mulheres de fazer o autoexame sim, de fazer a mamografia, de fazer um segmento, se preocupar com essa atenção, né, ao autocuidado, né, para evitar que a gente faça diagnósticos tardios, porque o diagnóstico tardio leva a uma dificuldade de tratar essa paciente, né? Então, quanto antes ela for procurar conhecer, entender essa lesão, para ver se é uma lesão ou não que precisa de tratamento, melhor esse resultado, mais chance ela tem de cura. Eu acho que isso é o mais importante da gente lembrar. Há uma idade mínima sinalizada aí para que a pessoa tenha mais, preste mais atenção nisso, ou a qualquer momento a mulher pode, de repente, já começar esse monitoramento? Sim, é muito bem colocado, né? Porque o autoexame das mamas, ultimamente, está sendo muito questionável, né? Lembrando que a Sociedade Brasileira de Mastologia orienta que não tem essa necessidade de ficar autotocando constantemente, mas o Ministério da Saúde e o INCA orienta a fazer o autoexame das mamas uma vez ao mês, né? Então, sempre, independente da idade, né? As mulheres se tocarem, saber o que é correto na mama, né? Saber, para ela saber identificar quando tem uma alteração, quando tem uma nodulação e quando é necessário ela procurar o auxílio, né? E igual a doutora Tânia comentou, que o nosso intuito de bater na tecla do Outubro Rosa é para diagnosticarmos antes, né? A gente não tem como evitar que tenha um câncer de mama, mas a partir do momento que diagnostica com agilidade, a chance de cura com tratamentos menos agressivos são bem maiores, né? Então, a mamografia hoje, que é o nosso grande exame de rastreamento, ele é feito a partir de 40 anos. Então, a mulher completou 40 anos, ela já pode procurar o médico para começar a fazer. Ele é feito uma vez ao ano. E até quando, doutora? Elas sempre perguntam, né? Até quando eu preciso fazer? Então, o que a sociedade nos diz é que precisa fazer até quando você conseguir ir até o mamógrafo, até quando você conseguir ir à clínica fazer exame. Então, até 70 anos, 75 anos, você estando bem, pode fazer uma vez ao ano, né? Qual é a importância da mamografia? A mamografia, ela tem um rastreio de calcificação. Então, antes que tenha aquela nodulação, ela já consegue detectar a calcificação e já dar continuidade nessa pesquisa. Fazer biópsia e fazer avaliação se essa calcificação é um câncer ou não. Porque, às vezes, as pacientes falam, mas eu me toco e não vejo nenhum nódulo. Mas não tem, ela já tem essa detectação precoce, né? Essa é a importância. Uma coisa importante no autoexame, que é importante falar aqui, né? Como saber, como fazer esse autoexame. Então, uma vez por mês, sempre fora do período menstrual, porque no período menstrual a gente palpa mais nodulações, as glândulas estão mais cheinhas, então a gente palpa um monte de bolinha e fica preocupada às vezes. Sim. Então, sempre fora do período menstrual, palpar as mamas e sentir se há nodulações ou não. Nodulações que são perigosas, são aquelas nodulações que parecem uma pedra, uma coisa muito dura embaixo da pele. Tenho certeza que porque sinto uma pedrinha embaixo da pele, isso é um câncer? Não necessariamente. Pode ser um nódulo, pode ser um cisto, e é por isso que precisa buscar um atendimento médico nesse caso, né? Pode ser procurar o postinho mesmo, para passar primeiro com o clínico ou com a enfermeira, que vai fazer o primeiro pedido de exame, depois de examinar, e vai dar seguimento nessa pesquisa para entender se é importante ou não. Completando a doutora Patrícia, uma das coisas que as mulheres sempre perguntam lá no consultório é assim, mas doutora, eu faço ultrassom das mamas porque a mamografia dói e eu gostaria de fazer só ultrassom. Tudo bem eu fazer só ultrassom? Não dá para fazer só ultrassom, porque existem, como a doutora Patrícia falou mesmo, existem algumas imagens que a ultrassonografia não vê. Então a mamografia é essencial e, se necessário, a ultrassonografia é feita para complementar. Em pacientes abaixo dos 40 anos, a gente vai preferir até a ultrassonografia por conta da densidade mamária, né? A densidade, quando a mulher é mais jovem, a mama é mais densa e mais difícil de ver a mamografia. Mas a ultrassonografia traz
uma clareza diagnóstica nas pacientes abaixo dos 40 anos, quando necessário avaliar. Muito bom. E onde entram as profissionais da ginecologia nesse trabalho? Quando é feito um diagnóstico, né, às vezes, na maioria das vezes, os pacientes ou já chegam para a gente com a mamografia alterada, né, e a gente complementa esse diagnóstico ou com ultrassom complementar, como ela falou, de acordo com a idade, ou já encaminha para a biópsia, tá, esses casos. Tem casos que a gente está acompanhando por outros motivos, mas como ginecologistas, a gente sempre pede e deixa os exames atualizados, né? Nós não vamos deixar uma paciente passar por nós sem fazer um rastreamento. Então, todas as vezes que elas chegam até nós sem uma mamografia atualizada, a gente sempre solicita, né? Então, elas são cercadas de todas as formas, né? Só não é quem não procura mesmo, né? Muito bom. É uma situação bem interessante, né? Daqui a pouco eu tenho o Novembro Azul e eu que já tô na faixa etária, né? Dos 40 anos. A gente vê aí algumas coincidências. Mês que vem tem podcast do Novembro Azul, gente. E tudo isso que envolve essas ferramentas que a gente está apresentando para vocês são gratuitas. Elas são SUS, Sistema Único de Saúde. Essas 3 profissionais estão lá à disposição de vocês. A gente falou um pouco também desse dia a dia, mas também tem algumas coisas que a gente pode indicar para quem está em tratamento e o pós, né? A gente falou sobre a questão de reposição, a gente não citou isso antes, né? Mas também há algumas indicações para as pessoas que estão em tratamento e para o pós, não, Valéria? Seria importante a gente comentar um pouco, apesar do câncer de mama ser multifatorial, que nem a gente comentou no início, que existem algumas medidas de prevenção, né, de fatores de risco. E a Tânia se preparou aí para falar um pouquinho sobre isso. Também. Antes da gente falar sobre o tratamento e os efeitos colaterais do tratamento, abordar um pouquinho esse assunto que é bem importante. Quando a gente vai falar em fator de risco, né, a gente tem que pensar qual é a mulher que tem mais chance de ter câncer de mama, né? Então, primeiro, aquela mulher que tem na família um parente de primeiro grau direto, ou seja, pais, irmãos ou filhos. E eu falo no masculino também, porque existe câncer de mama em homens, apesar de ser mais raro, tá? Então, se a paciente tem pais, irmãos ou filhos, né, parente de primeiro grau direto, com câncer de mama abaixo dos 50 anos, a gente está considerando uma paciente de alto risco, tá? Para câncer de mama. E em geral, mas minha mãe teve câncer de mama com 35 anos. A partir de que idade eu preciso fazer um rastreio, né? Procurar, ter um exame de controle. A gente vai sempre buscar começar os exames de rastreio 10 anos antes do câncer do seu parente de primeiro grau direto. Minha mãe teve câncer com 35 anos, então a partir dos 25 anos a gente vai fazer ultrassom das mamas dessa paciente e fazer um segmento anual, certo? Outras causas que podem aumentar o risco de câncer de mama é você ter na família um gene, né? Óbvio que quando você tem um antecedente familiar abaixo dos 50 anos, aumenta o risco de você ter um gene familiar para esse câncer de mama. Então, há uma pesquisa que é feita nos grandes centros, nos grandes hospitais, para que a gente saiba se essa família precisa de mais atenção ou não. Além disso, o que aumenta o risco de câncer de mama. Você entrar na menopausa muito tardiamente, né? Ou, de repente, ter a primeira menstruação, a menarca, muito cedo. Então, as meninas que menstruaram muito cedo e as mulheres que entraram na menopausa muito tarde também vão ter um aumento do risco de câncer de mama. Mulheres que não engravidaram também têm um aumento do risco do câncer de mama, que não amamentaram, aumenta o risco de câncer de mama. Mulheres que têm obesidade também têm um aumento do risco de câncer de mama. Mas aí eu falei um monte de coisa em relação ao aumento de risco. O que eu posso fazer para evitar, né? O que a gente pode fazer para evitar minimamente, né? Como a doutora Patrícia mesmo falou, a doutora Valéria também. Não tem como a gente falar assim, nossa, se eu fizer isso, eu não vou ter. Não, né? Você tem uma chance genética e várias coisas que você vai adquirindo ao longo da vida que vai aumentando o seu risco. Porém, se a gente quer buscar, né? Ter uma melhor saúde, a gente tem que lutar contra a obesidade, aumentar qualidade de vida, né? Então, eu sempre menciono a importância de ter 4 pilares bem organizados: a alimentação, a atividade física, sono
e redução do estresse. Quando você mantém um equilíbrio desses 4 pilares, você está aumentando a sua qualidade de vida. E aí você está diminuindo os riscos naturais de ter o câncer de mama. Então, buscar isso para homens e mulheres. Muito importante. Eu tô vendo esses 4 fatores, eu só enxergo eles na eternidade. Sim, mas a gente tenta fazer o melhor. Na verdade, esses 4 pilares são para todas as doenças e o câncer de mama não escapa, né? Se a gente for fazer um resumo, você vê que as mulheres que estão em maior risco são aquelas que estão com uma predominância estrogênica, elas têm mais contato com o hormônio estrogênio ao longo da vida, né? Então, a mulher que não teve essa interrupção durante a gestação, né, da ação hormonal, que estão expostas aos hormônios muito novas e passam dos 50 anos e ainda menstruam, né? Pelo fato delas estarem expostas a esses hormônios, né? A obesidade também pelo mesmo raciocínio, porque o tecido adiposo, ele produz mais hormônios, né? Eles... por questões de aromatase, a mulher está mais exposta a altos índices de hormônios. Então, elas ficam com maior risco por conta disso. Perfeito, a gente estava falando... Então, estimular essa qualidade de vida é fundamental mesmo, né? É praticamente mandatório. Eu entrei nisso e a gente não chegou lá, que era o pós, né? O pós-tratamento, toda essa situação aí que envolve alguns cuidados que a mulher tem que ter também, caso ela tenha que ir para o tratamento. Quais são eles? Eu acho que essa questão da qualidade de vida é uma coisa que mexe no prognóstico também, né? No que a gente fala. O paciente teve um diagnóstico, iniciou o tratamento, o que vai facilitar o tratamento é ela ter uma qualidade de vida bacana. É ela diminuir a obesidade, aumentar a atividade física, olhar para a alimentação como uma forma de nutrição e não só de matar a fome, né? Olhar para esses 4 pilares de uma forma atenta, né? Quanto melhor a qualidade de vida da paciente, melhor o prognóstico, o resultado pós-tratamento, né? E fazer um segmento adequado. Muitas mulheres têm o diagnóstico, se assustam e fogem, né? Então, ao invés de você fugir, encarar. Porque a chance de cura no câncer de mama, quando diagnosticado precocemente e tratado de forma séria e cuidadosa, é muito bom. Né? Então, a gente tem um prognóstico muito bom para as mulheres se elas encararem o tratamento de uma forma responsável e buscarem melhorar, sim, a qualidade de vida. Então, eu acho que tá aí, acompanhar o segmento ginecológico, a gente acompanha todas as pacientes que estão em tratamento de câncer de mama, a gente faz um segmento. Eles fazem segmento no serviço terciário, né? Nos hospitais de referência em que eles fazem químio, rádio e até as cirurgias, e mantém o segmento com a gente. Então, a gente faz esse segmento clínico enquanto elas estão fazendo o segmento lá também. E a gente acompanha essas pacientes de perto e depois que elas recebem alta do serviço de alta complexidade, elas vêm para cá para manter um segmento com a gente por 2 a 5, 10 anos para a gente acompanhar. Elas continuam conosco mesmo, né? A gente não desgruda delas, mesmo porque elas são pacientes que precisam se encorajar, precisam se apegar a coragem, né, de enfrentar a vida e saber que elas não estão sozinhas, né? Existem repercussões por conta do tratamento, né? Mas a gente procura encaminhar para serviços de psicoterapia, serviços de nutrição, que é extremamente importante, que às vezes elas precisam de ajuda e orientação, né? Porque é fácil falar, né? Emagrece, mas precisa ter uma orientação nutricional em relação a isso. E como muito dos tratamentos, eles são antiestrogênicos, né? Porque é um câncer de mama, como ele é promovido pelo hormônio, o tratamento, ele é baseado em tratamentos que bloqueiam a produção hormonal para a gente ter mais sucesso. Então, são mulheres que às vezes entram em menopausa muito precoce. Então, elas precisam de um suporte também de uma forma mais holística, né? Não só o câncer de mama, mas todas as repercussões que isso causa, né? Às vezes fisioterapia de membro superior, abordagem melhor nessa questão de menopausa, para que elas tenham uma qualidade de vida melhor, né? Porque elas não podem usar hormônios, mas elas podem ser tratadas de formas não hormonais em relação a toda essa repercussão.
E o que é interessante também a gente lembrar, né, que a partir do momento que as mulheres têm o diagnóstico de câncer de mama, aqui em Amparo a gente tem uma profissional maravilhosa que nos ajuda nesse acompanhamento, que é a doutora Andréia, né, ela é responsável pelos cuidados paliativos e para aquelas pacientes que têm o diagnóstico de câncer, né. E a gente tem esse diagnóstico, faz acompanhamento na referência com a gente e com a doutora Andréia, que ajuda na parte psicológica, no acompanhamento clínico, acompanhamento da dor, em fisioterapia. Ela se doa também o máximo assim, pelas nossas pacientes, e é uma grande aliada que nós temos no nosso time. Então, ferramentas não faltam, né? Para que a mulher, desde o seu início, tenha aí o contato e faça a sua prevenção do câncer de mama, e também para que busque profissionais desse naipe que estão aqui com a gente hoje, que, sem sombra de dúvida, abrilhantaram o nosso podcast. Alguma coisa a gente não abordou aqui nessa conversa, meninas? Fizemos o beabá aqui, a apresentação do que é a prevenção do câncer de mama. Você também, no Facebook da Prefeitura, vai acompanhar aí programações, ações, dicas. Pela cidade também temos, não nessa semana do podcast, já tivemos atividades esportivas com a melhor idade, alertando sobre o Outubro Rosa. Enfim, informação não falta. E você que acompanha nosso podcast, agradecemos mais uma vez a participação. Agradecendo a Valéria, a Patrícia e a Tânia. Não errei o nome, só errei a ordem, né? Mas foram maravilhosas aqui com a gente. Muito obrigado mesmo por ter separado um tempinho. As meninas que tiveram o agendamento já estão tudo marcado com elas aí, já tem nova data. A gente atrapalhou a vida dessas meninas, mas para trazer informação para você. Uma ótima semana. Quinta-feira que vem estamos de volta aqui dos estúdios da Rádio Cultura, fazendo mais um Amparo Cast para você.